Muito bem, pessoal? Aqui é o professor Arruda, tudo bem? Professor de Química. Vamos começar a aula de hoje. Vamos falar de teoria atômica. O que é o átomo? O átomo é a menor porção da matéria. Aí você me pergunta, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, vocês têm que pensar no seguinte, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que a gente possui. É o que a gente chama erradamente de peso. Eu sempre dou o exemplo da balança. Você vai a uma balança, numa farmácia, e eu, por exemplo, eu vou à balança e marca lá 110 quilos. Aqueles 110 quilos representam a quantidade de matéria que meu corpo possui. E esse meu corpo, ele ocupa um lugar no espaço. Então, veja bem, vamos pensar todo mundo. Eu ocupo um lugar no espaço, eu tenho massa, logo eu sou feito de matéria. A menor porção, o menor pedaço possível da matéria é chamada de átomo. O interessante da ciência é que tudo que a gente fala, tudo que a gente discute, a gente tem que provar, a gente tem que fazer a experimentação. A gente está vivendo nos tempos agora em que a ciência está aí para todo gênero. Quando a gente fala assim, eu tomei uma vacina que foi testada, ela foi testada na teoria e na prática. A ciência vive isso, de teoria e prática. E como a gente fala de átomo, a primeira ideia que se tem de átomo vem da Grécia, de dois filósofos, Demócrito e Leucipo. Foi deles que surgiu a ideia de que o átomo era algo indivisível, algo tão pequeno que você não conseguiria dividir. O interessante da filosofia é que a filosofia te estimula a pensar, a discutir ideias. A gente pode começar aqui a filosofar sobre determinados assuntos. Por exemplo, a gente pode falar aqui sobre a importância da alimentação saudável, que muitos não têm. Inclusive, eu cometo alguns pecados gastronômicos. Às vezes, quando eu dou aula de manhã, perto do horário do almoço, aí a gente está dando aula de orgânico, aí eu sempre gosto de torturar a turma e falar de guloseimas. Quer dizer, rapaz, letra B de brigadeirão. Aí o que tem no brigadeirão? Tantas coisas gostosas. Então a gente comete esses pecados gastronômicos, né? Mas a gente pode discutir aqui. Por que as pessoas comem doce? Eu poderia perguntar a vocês, por que vocês comem doce? Por ansiedade, a prova está vindo aí, professor. Então, eu caio no doce, ou para você projetar naquele alimento uma frustração, isso acontece. Muitas pessoas que ficam ansiosas, elas comem demais. Quando algumas pessoas usam moderadores de apetite, por exemplo, para segurar a onda e não comer tanto, elas ficam ansiosas. Dependendo do tipo de profissional na endocrinologia, ele, além de te dar um moderador de apetite, ele vai falar assim, toma aqui, meu filho, um ansiolítico aqui. Você fica muito ansioso quando come. Então, a gente pode aqui debater se é bom ou ruim, você debater em sala, desde o ensino fundamental, uma alimentação saudável. Eu tenho um quadro aqui, olha que legal o meu quadro aqui. Vocês estão vendo aqui, doces. Então, a gente pode propor um debate. Só que existe a parte interessante das ciências. É você comprovar aquilo que você fala. Isso é importantíssimo, tá? Observem na tela que aparece aí teoria atômica. Essas teorias atômicas, opa, entrou mais alguém aqui, essas teorias atômicas, muitas delas começaram a ter uma importância quando elas foram provadas cientificamente. E a UERJ já tem um tempinho que não cobre esse assunto. Então, nós vamos ver os principais modelos atômicos. O de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, gente. Eu tinha postado até um vídeo sobre isso, um áudio sobre isso no grupo. Daqui a pouco eu vou ter que trocar o link. A gente ficou nessa dificuldade aí, mas eu prometo que na próxima aula a gente já vai usar o Teams, que eu vou aqui mexer no meu notebook para poder usar esse Teams. Então, o que acontece? Daqui exatos 7 minutos eu vou trocar o link. Eu vou reabrir a reunião, como a gente fala no Zoom, vou botar o link lá no WhatsApp e vocês entram de novo. Tudo bem, galera? Porque eu ainda não me familiarizei com o Teams. Então, para não ter problemas aí,
tá? Vai ficar pelo Zoom. Tudo bem, galera? Vamos lá. Então, vamos ver os modelos atômicos. Primeiro modelo, o átomo na visão de Dalton. Engraçado, né? Dalton. Esse nome não é estranho para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar do daltonismo, né? Aquela doença onde você tem a confusão das cores. Segundo consta na bibliografia de Dalton, ele teria pesquisado sobre daltonismo nele mesmo. Então, ele seria comprovadamente o primeiro indivíduo comprovadamente com daltonismo. Mas vamos, aqui a gente não está falando da doença do Dalton, vamos falar do átomo segundo Dalton. Vamos acompanhar a tela. Em 1808, Dalton propôs, atenção amigos, a teoria do modelo atômico, onde o átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Pense numa bola de sinuca. Dalton disse que o átomo eram milhares, milhões de bolinhas de sinuca, uma empilhada na outra, dava origem à matéria. Mas aí você pergunta, qual é o tamanho do átomo segundo Dalton? Pessoal, pensem num grão de areia. Pensem num grão de areia. Dentro de um grão de areia cabe quantos átomos, professor? 500 mil átomos. É átomo pra caramba dentro de um grão de areia. Então, imaginem algo muito pequeno. Agora, imaginem... rapaz, para vocês terem... Agora, esse algo tão pequeno é tão poderoso. A gente não estuda energia nuclear, bomba atômica. Tudo isso tem a ver com o quê? Com átomo. Então, dentro de um átomo, você tem uma quantidade de energia absurda. Eu estava acompanhando uma reportagem falando sobre submarinos nucleares brasileiros. E eles... Você pergunta, por que se pesquisa sobre o submarino nuclear, né? Isso não tem importância nenhuma para a sociedade, né, pessoal? A gente pensa logo nisso. Tem sim, porque a partir de um motor nuclear, você pode, de repente, gerar energia nuclear para uma cidade. Às vezes a gente questiona que a energia nuclear é perigosa, o risco de vazamento, de radiação. É verdade. Mas um assunto que, inclusive, é recorrente no Enem é o seguinte: quais são as fontes de energia que a gente vai ter para o futuro? Já pararam para pensar que a gente paga uma fortuna de energia elétrica? Inclusive, a gente teve aí, por alguns meses, uma escassez de água. E o Brasil ainda depende da chuva, porque boa parte da sua matriz energética é de usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, você depende do quê? Do tempo. Um país como o nosso, que tem 8.000 quilômetros de litoral, onde venta a beça, nós poderíamos ter o quê? Energia eólica. Ou então você vai lá para o interior do Nordeste, lá, painéis solares. Aliás, em algumas cidades, eu não sei se todos vocês são do Rio, eu tinha visto, o Eric falou que tinha pessoas de outros estados que conheciam do canal dele, mas determinadas regiões do Brasil, você passa na estrada e você vê casas com painéis solares no telhado, assim. Painel espelhado, painel solar sensacional. Seria uma boa, hein, gente? Você ter um painel solar em que aquele painel solar está acoplado a uma bateria, aí aquele sol ia bater ali o dia inteiro para carregar aquela bateria, igual você carrega o seu celular. Você carrega seu celular de que forma? Energia elétrica, né? Bota lá o carregador na tomada, beleza. Imaginem você ter uma bateria que iria alimentar a sua casa. Sensacional, né? Aquele banho quente de meia hora, hein? Depois de ter estudado o dia inteiro. Aquela água quentinha, quentinha, que beleza. Ou então, no calor infernal do Rio de Janeiro, você poder dormir todas as noites ou ficar o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Sensacional, né, pessoal? Então, a gente poderia utilizar painéis solares. Mas, mesmo assim, a gente tem uma outra opção de energia que é a nuclear. E ela se baseia no núcleo do átomo, que é algo muito pequeno, que é o que a gente está estudando. Então, quer dizer, átomo, a gente pode discutir uma série de coisas. Eu quero que vocês reflitam no seguinte. Hoje, se você fosse pensar em tecnologia,
E hoje, se você já tivesse a capacidade, porque vocês vão para a academia para isso, para a universidade para pesquisar, o que você desenvolveria de tecnologia para melhorar a vida das pessoas? Engraçado que toda vez que eu faço esse questionamento, eu vejo a turma falar assim: eu ia fazer uma bateria de celular que durasse um mês, mestre. Gente, eu vou trocar o link aqui, mas eu já vou dar uma ideia para coçar a cabecinha de vocês enquanto a gente fala de átomo. Muitas casas têm Wi-Fi, por exemplo. O meu notebook está aqui, o roteador está numa distância de uns 5 metros daqui do meu notebook. Isso aí é chamado Wi-Fi, né? Eu quero que vocês imaginem um Wi-Fi de energia elétrica. Eu vou, então, agora fechar o link, tá? E vou trocar o link e vou botar lá no grupo para vocês, tá? E a gente vai voltar a falar de átomo aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou botar um novo link lá no grupo. Entre imediatamente. Valeu, gente. Fui.